Esse episódio foi patrocinado pelo Caio Fabrício, que fez um Pix pelo site. Obrigado, Caio, e esse episódio é todo seu. Thank you so much for to playing my game. Quando eu falei do Atari 5200, eu coloquei junto com outros videogames de menor valor, porque ele foi um videogame insosso. Tudo nele foi bem sem graça, da produção à morte. Agora, volto com o Atari 7800 Pro System, com um episódio 100% dedicado a ele. Não que ele tenha sido um sucesso, a volta por cima da Atari ou o Nintendo Killer da terceira geração. Eu trouxe porque foi um console bem peculiar. Um videogame da Atari que não foi feito pela Atari. O primeiro com retrocompatibilidade, um chip de som super moderno que nunca foi implementado e até jogos desenvolvidos para serem jogados com uma pistola, porém não lançaram a pistola em si. Eu sou o Pablo Prime, jornalista, repórter, produtor, apresentador, podcaster e hoje vou contar a história do 7800 e por que ele merece um episódio exclusivo, só dele. Excêntrico, diferente e problemático como só a Atari consegue ser. Antes, uma pequena errata do episódio passado. Logo no início saiu que o Daniel Dascal foi um argentino erradicado no Brasil. Falha total minha que leu certo e falou errado. Ele foi um argentino radicado no Brasil. Agora sim, correção feita. Outra coisa é que, se você não sabe, o A Dita História do Videogame tem um site e que pode ser acessado por aditahistoriadovideogame.com.br. Lá tem uma linha do tempo com todos os episódios e os principais acontecimentos divididos por datas. Cada novo episódio que eu lanço, eu subo lá. E lá você também pode apoiar o podcast com qualquer quantia, fazendo um Pix de centavos, se assim desejar. Mas, volto a dizer, a melhor contribuição é espalhar a palavra. Se você conhece alguém que gosta de videogame velho, por favor, apresenta esse podcast. Agora sim, Você está ouvindo a dita história do videogame. vamos recapitular rapidinho a história dessa importante empresa. No início dos anos 80, a Atari era quem mais crescia nos Estados Unidos e era o principal negócio da Warner Communications, a companhia que comprou a Atari para injetar muito dinheiro e fazer não só a empresa crescer, como todo o mercado. A Atari era tão importante para a Warner que 70% dos lucros obtidos pela companhia mãe vinham dela. Houve alguns choques iniciais. Os executivos da Warner não gostavam da forma que Bushnell administrava o negócio. Achava tudo muito tocado de qualquer forma. Mas, mesmo assim, investiram 100 milhões de dólares, o que hoje passaria dos 500 milhões. Tudo para assegurar que o 2600 estivesse presente na casa de todos os americanos. Deu certo, mesmo custando caro mentalmente, já que os conflitos internos eram diários. Bushnell foi mandado embora e no lugar dele ficou o Ray Kassar, um cara que não entendia nada de tecnologia e era um típico homem de negócios, menos coração e mais estratégia. A grande popularização do 2600 trouxe uma dor de cabeça imensa quando outras empresas aproveitaram a onda para surfar também e despejaram milhares de jogos fracos e baratos no mercado, abalando a credibilidade da empresa frente ao consumidor que não aguentava mais comprar jogo ruim, como se a culpa toda fosse exclusiva da Atari, e que em parte era, porque ela também despejou muita porcaria nas prateleiras das lojas. Tentando resolver um problema fora do controle, lançaram o Atari 5200, sucessor que na verdade era um computador, o Atari 400, mas agora na roupagem de videogame. Ele pecou por falta de retrocompatibilidade, controles horríveis e gráficos pouco atraentes frente ao ColecoVision, principal concorrente da época. Com 2 anos de mercado apenas, a Atari decidiu que o correto era aposentar o 5200. Nessa época, 1983, o mercado americano já passava por uma desconfiança muito grande no setor de videogames. Ninguém mais levava fé que as coisas mudariam e um novo console traria paz e bons títulos. O americano não via com bons olhos videogame algum, principalmente se esse tinha o logo da Atari estampado. Tentando corrigir o rumo do Titanic e acreditando que não haveria mais nenhum iceberg pelo caminho, a Atari buscou uma solução que desta vez escutasse o que os gamers realmente buscavam.
um sistema compatível com os jogos antigos, gráficos de primeira e bons jogos. Nada de lixo só para fazer biblioteca. Quem escutou o episódio imenso sobre o Famicom já sabe que a Atari seria responsável por comercializar o console nos Estados Unidos. Eu comentei lá brevemente, e agora retorno para explicar o lado da Atari nessa história. A Nintendo lançou o Famicom em 83 no Japão e queria tornar o console uma febre mundial. A questão era que a Nintendo era super conhecida apenas no Japão, e o nome não significava nada fora de lá. A estratégia foi buscar parceiros comerciais com nome forte para passar segurança ao lojista e que eles aceitassem colocar esse novo console à venda. Que a Atari vivia momentos difíceis, isso era sabido, mas não dava para esquecer o sucesso que foi num passado nem um pouco distante. Howard Lincoln é uma pessoa que falei pouco, mas que teve uma importante passagem pela Nintendo. Ele é advogado e foi contratado pela Big N para ajudar nas operações americanas da companhia. E aqui eu já vou até adiantando, ele chegou a ser vice-presidente da divisão americana. Uma de suas primeiras missões foi bater na porta da Atari, oferecendo o Famicom como próximo videogame e sucessor do 5200. Esse que já estava no mercado desde 82 e que seria descontinuado em 84. A proposta era: vocês representam o Famicom nos Estados Unidos, a gente lucra pedindo uma taxa de licenciamento sobre cada console vendido e ainda temos acesso livre à venda de software. Para analisar o que estava em jogo, a Nintendo convidou os engenheiros americanos a visitarem a empresa no Japão e conhecerem de perto o Famicom e o seu funcionamento, claro. E eles foram. Passaram dias literalmente desmontando e fuçando em cada pecinha do console para entender o que tinha em mãos. Como na vida, tudo se resume a dinheiro, os diretores da Atari e Warner queriam conversar com a Nintendo para aprofundar as negociações. Para a Atari, a Nintendo era importante. Ela tinha Donkey Kong, um arcade que gerava sozinho rios de dinheiro, e ainda tinha uma parceria sobre os direitos comerciais do jogo para os computadores da Atari. Com muita pompa, mandaram um avião particular buscar Lincoln e Arakawa do outro lado dos Estados Unidos e levá-los de Seattle a Sunnyvale, na Califórnia. Relembrando, Arakawa era o genro do Hiroshi Yamauchi e presidente da Nintendo of America. Voltando, na Warner, as negociatas envolveram 4 figurões, Arakawa e Lincoln, pelo lado da Nintendo, e Manny Gerald, o executivo responsável por novas aquisições da Warner, e claro, o próprio Kassar, presidente da Atari. Só que esses 4 representavam o interesse de 2 seres maiores: Yamauchi, presidente mão de ferro da Nintendo, e Steve Ross, presidente da Warner Communications. E aqui uma pausa importante nessa história. A Atari já planejava o sucessor do 5200. Ainda sem nome, apenas era conhecido como Atari 3600. O projeto foi uma encomenda a outra empresa, ou seja, não foi desenvolvido internamente por seus engenheiros. Mas isso a gente volta a falar depois da treta Atari e Nintendo. Solta a pausa. A batalha de lucros não foi fácil. A Warner queria reduzir a taxa de licenciamento embolsando mais em cada console vendido. Mas Yamauchi não era fácil de dobrar. Depois de 3 dias, um acordo foi firmado. Ambos chefes chegaram a cifras justas, e tudo estava certo para dar início a Atari se tornar a distribuidora da Nintendo em solo americano. A Atari estava se sentindo com a faca e o queijo na mão, porque ela não pensava em interromper o projeto do Atari 3600. Para ela, os 2 consoles podiam coexistir. Se um não vendesse bem, ainda teria o outro. Era uma situação de ganha-ganha de qualquer forma. Hoje até parece engraçado imaginar uma empresa com 2 consoles diferentes e que não são compatíveis entre si. Enfim, tudo parecia que ia bem até a Consumer Electronics Show, conhecida como CES. Em 83, ela aconteceu em Chicago. Lá, Kassar, passeando pela feira, se depara com o estande da Coleco e vê o recém-lançado Coleco Adams, o computador da Coleco, rodando, adivinha o quê? Donkey Kong. Isso deixa Kassar irado. A Coleco tinha direito ao jogo sim, mas exclusivamente para consoles. A versão para computadores era, por contrato, exclusiva da Atari. Que porcaria é essa, então? Donkey Kong era a principal razão pela qual qualquer empresa estaria interessada em trabalhar com a Nintendo. E se a Coleco tivesse Donkey Kong, a Atari não teria razão para trabalhar com eles. Kassar mandou uma mensagem seca para a Nintendo, querendo explicações urgentes e alegando quebra de contrato. Yamauchi, por sua vez, caiu para cima da Coleco, ponderando que ela não podia lançar Donkey Kong no computador, porque violaria o uso em contrato. Arnold Greenberg, presidente da Coleco, recuou.
Embora tivesse fundamentos legais para contestar a Nintendo, já que a Atari havia comprado apenas a licença para disquetes, e a versão de Donkey Kong para o Coleco Adam era baseada em cartucho. Entendeu a pegadinha? Gênio das linhas miúdas. Oh! No fim, não fez diferença. A negociação foi abandonada no mês seguinte, quando Ray Kassar foi demitido em meio a uma crise gigante dentro da Atari. Manny Gerard, um executivo poderoso da Warner e foi responsável pela compra da empresa e em nomear Kassar após a saída do fundador Nolan Bushnell, entrou em contato com a Nintendo sinalizando que a Atari estava lidando com muitas crises internas, por isso não seguiriam com o acordo. Esse foi o começo do fim da era Warner para a Atari. Kassar saiu de uma forma nada amigável em julho de 83. Primeiro foi o fiasco do jogo E.T. The Extraterrestrial para Atari 2600 e que eu já falei dele no episódio do console. Em resumo, pagaram 25 milhões de royalties e o jogo era tão fraco que não recuperaram nem o investimento. Para se ter uma ideia, 7 anos antes, a Warner pagou 28 milhões pela compra da Atari, ou seja, 3 milhões a mais do que foi pago pelos direitos de transformar o ET em um jogo ruim. Outro escândalo envolvendo o Kassar foi a prática ilegal de insider trading, que é quando você usa informações privilegiadas para lucrar na bolsa de valores. Na ocasião, Kassar vendeu 5.000 ações da Warner Communications apenas 23 minutos antes da empresa anunciar que seus lucros seriam menores do que o esperado. Essa situação resultou na queda das ações da Warner e gerou uma investigação para cima do executivo. Como medida para restituir a besteira, Kassar devolveu o dinheiro, mas sua reputação já tinha sido abalada. Tudo isso somando ao fato de que a Atari saiu de ser uma empresa incrivelmente lucrativa para uma empresa extraordinariamente endividada, chegando à cifra de 536 milhões de dólares de prejuízo no final de 83. Amigo, isso dá aproximadamente o valor impressionante de 1 bilhão e 700 milhões de dólares atualmente. Diretamente, a Warner também culpava Kassar por essa decadência. Se você é ouvinte fiel do podcast, primeiro, claro, obrigado. E segundo, que vai lembrar que ele era o inverso do Bushnell, que mantinha o ambiente de forma livre, sem necessidade de cumprir horário, meio que liberava o uso de drogas pelas instalações e parecia não levar nada a sério. Kassar era homem de negócio e acreditava em prazos e metas. Ele acabou com essa cultura da criatividade, mudou as regras e não valorizava muito os engenheiros porque achava eles muito melindrosos. Resultado, você já sabe, muitos deles abandonaram a Atari e foram fundar a própria empresa como Activision e Imagic, o que erodiu a base de lucros da Atari. Ray foi um desses figurões da indústria de games que eu gosto. Polêmico, estragado, monstro. Sem sombra de dúvidas, ele foi muito importante para a história da Atari e do mercado. Foi na gestão dele que a empresa cresceu de 75 milhões de dólares em vendas para mais de 2 bilhões em apenas 3 anos. Porém, más decisões e a falta de habilidade para resolver problema acabou derrubando. Claro, antes ele fez uma boa cama para cair sem se machucar. Howard Scott Warshaw, que escreveu um maravilhoso livro Once Upon a Atari, How I Made History by Killing an Industry, deu a melhor definição que já li sobre Ray Kassar. Abre aspas. Ele foi visto como um gênio que levou a Atari às alturas, apenas para perceber que não tinha respostas quando o sol começou a derreter suas asas. E para quem não entendeu e nem ligou o nome à pessoa, o nome do livro que estou aqui recomendando em tradução livre ficaria Era uma vez a Atari, como fiz história matando uma indústria. E esse Warshaw que escreveu o livro foi o famoso programador da empresa que fez, entre outras coisas, o jogo do ET. Eu falei bastante dele no episódio de 2600 e recomendo que você escute. Após a saída de Kassar, James Morgan entrou no seu lugar. Ele era um figurão meio controverso, nunca tinha trabalhado com tecnologia e não acreditava que o computador era o futuro da humanidade. Na verdade, achava desnecessário as pessoas terem computadores pessoais em casa. Sua inspiração vinha de Lee Iacocca, executivo que pegou a montadora de carros Chrysler em estado lastimável e a transformou, na época, em um sucesso comercial. Muitos acreditavam que Morgan só aceitou trabalhar na Atari porque viu nela o mesmo roteiro que Iacocca viu na Chrysler e sonhava em virar um ídolo que transformou pó em diamante. Sua política pessoal era bem simples. Se a empresa não dá lucro, é porque paga salários demais. E isso era um pouco de verdade. Na era Bushnell e Kassar, a Atari chegou a ter quase 10 mil funcionários divididos em 49 prédios espalhados pelo Vale do Silício.
Nessa época, era comum ouvir reclamações sobre como as equipes não conversavam e tomavam decisões próprias, pouco ligando para os demais colegas. Logo no primeiro mês de gestão, ele transformou os 9.800 colaboradores em apenas 3.500. Tirou a fábrica de consoles, acessórios e jogos da Califórnia e mandou tudo para Taiwan e Hong Kong. No fim, o custo das operações, que antes eram de 600 milhões de dólares, agora custavam 150 milhões. Mas isso não era suficiente para a Warner. Para eles, a Atari tinha que se autossustentar, não podia esperar dinheiro da empresa-mãe para sobreviver. O lucro era quem pagava os salários. Morgan voltou para a planilha, conseguiu demitir mais 550 pessoas e ainda esvaziou seus galpões de armazenamento, mandando mais de 20 milhões de cartuchos de Atari encalhados para serem comercializados por apenas $2 cada. Tudo para gerar receita. Percebendo que isso não seria suficiente para tirar a Atari da lama, ele entendeu que era preciso desenvolver um novo sistema. O 2600, ora glorioso, hoje era uma memória do passado. E o seu sucessor, o Atari 5200, amargurava poucas vendas e tomava uma surra dos concorrentes. Com equipe reduzida e principalmente gastos contidos, o sucessor do 5200 não seria desenvolvido internamente. Ele procurou uma velha conhecida que já sabia como a banda toca, a General Computer Corporation, ou só GCC. The new Atari 5200 Super System is here. A GCC foi fundada por ex-estudantes do MIT. Eles começaram criando kits de upgrades de arcades, como o caso do Crazy Otto, que era feito em cima do Pac-Man, e fez tanto sucesso que a Midway comprou os direitos ao kit e assim nasceu a Miss Pac-Man. Esses kits de atualizações eram vendidos diretamente aos lojistas. Ou seja, se você tinha o jogo, bastava comprar um kit da GCC, instalar e pronto, jogo novo. Um outro kit que fez muito sucesso foi o hack não oficial chamado Super Missile Command, feito com base, claro, no Missile Command da Atari. Cada kit era vendido por $295 e foi um sucesso inacreditável entre os donos de fliperama e a molecada que frequentava esses locais. Só que, diferentemente da Midway, a Atari não gostou do que viu e, em agosto de 81, processou a GCC por violar uma propriedade intelectual da empresa. Mas quando você não tem nada a perder, você joga com a sorte. A galera da GCC resolveu comprar o barulho e jogar contra a Atari. Quando o juiz proibiu a comercialização do kit, a empresa criou uma versão modificada do próprio produto. Afinal, não era mais o mesmo que a Atari tinha entrado na justiça. Aí a Atari entrava novamente pedindo o fim da comercialização. O juiz dava aval positivo e lá ia a GCC criar um novo hack em cima do próprio hack para poder comercializar novamente. Logo, a Atari entendeu que estava perdendo tempo e decidiu parar de ir à justiça buscar uma solução e resolver extrajudicialmente. Após conversar com os fundadores da empresa, Doug McRae, John Tilko e Kevin Curran, a Atari entrou em um acordo. Eles pagariam $1,2 milhões para eles desenvolverem um novo console para Atari em uma janela de 2 anos, além de uma mesada de $50 mil para a GCC desenvolver jogos para os seus sistemas. Em troca, eles não poderiam desenvolver mais hacks. A GCC aceitou e adorou. Expandiu sua empresa, contratou mais de 70 novos engenheiros e meteu a mão na massa. Ela foi responsável por desenvolver mais da metade de todos os jogos que o Atari 5200 teve. Além de arcades incríveis como o Full Fight e conversões de arcades para Atari 2600 no fim da vida. Sem esquecer que ela deu início ao projeto Atari 3600, que veio a se tornar o Atari 7800 Pro System. The Atari 7800. Em um ano, o novo console já estava pronto para combater o ColecoVision e o Nintendo Famicom. E ele era bem legal, ainda mais com o que foi feito. Como uma das ordens da Atari era a retrocompatibilidade com 2600, a GCC basicamente colocou 2 consoles dentro de um. Pegou o mesmo processador 2600, chamado de Sally, baseado no MOS 6502. Ele roda a míseros 1,79 MHz e é quem coordena tudo. Também precisou pegar o MOS Riot, que é responsável pela interface de controles, e os pobres 128 bits de RAM, bits não bytes, tá? Que o 2600 usava, e o TIA, Television Interface Adapter, para fechar o pacote. Para deixá-lo compatível com a geração atual, a saída foi desenvolver um chip gráfico, uma GPU. No caso, se chamava Maria. Graças à experiência da GCC no desenvolvimento de arcades, ele sabia como fazer um chip gráfico de ponta que levaria o 7800 ao patamar dos arcades.
O Maria suportava a resolução de 160 por 240 ou 320 por 240. Embora os modos de 320 pixels permitissem teoricamente uma resolução maior do que os gráficos de 256 pixels do NES e do Master System, a maioria dos jogos utilizavam o modo de 160 pixels devido às demandas de processamento. Ele também possui uma paleta de 256 cores no total e 25 simultâneas na tela. Diferente de outros consoles de segunda e terceira geração que usavam um número limitado de sprites de hardware, essa GPU trata tudo como um sprite descrito em uma série de listas de exibição, ou display lists. Cada lista de exibição contém ponteiros de dados gráficos e informações de cor e posicionamento. Isso resulta no suporte de até 30 sprites por linha de varredura e até 100 sprites na tela. E lembra que o Sally roda a 1,79 MHz? O Maria roda a incríveis 7,15 MHz. E ele tem uma DMA, acesso direto à memória, de 4 KB, e sim, KB. Agora sim, gente. Quando o sistema entra em modo 7800, que no caso é quando aparece o logo da Atari em tela cheia, então o Maria entra em funcionamento liberando toda a memória combinada e gerando 100% dos gráficos dentro do Maria, deixando o Sally apenas para coordenar o uso do sistema. Outra coisa que a GCC fez e aprendeu com a Nintendo foi evitar a pirataria de jogos. Todo jogo lançado vinha com uma assinatura digital no código. Ao inserir o cartucho no sistema, a BIOS fazia a verificação para ver se essa assinatura era a mesma armazenada no console. Quando as duas batiam, o Maria era liberado para trabalhar. Claro que nem tudo era bonança. Faltou o áudio. No 2600, quem era responsável por isso era o próprio Sally. Então, como o Maria ficava responsável pelos gráficos, o videogame teria apenas 2 canais de áudio. Isso é, o som seria igual ao do 2600. Impraticável para uma nova geração. O jeito foi criar um chip exclusivo e super sofisticado para executar sons. Como tudo tinha nome próprio, o processador de som se chamava Mini. No entanto, os planos da GCC era que o Mini não ficasse dentro da unidade do 7800, e sim nos cartuchos. O receio era que enfiando mais isso no sistema encareceria o preço final do console, deixando menos competitivo frente ao NES, Coleco ou Master System. No fim, a Atari não achou uma boa ideia colocar o Mini em produção, e não se sabe bem o motivo. Talvez porque ia aumentar bastante os custos de cada jogo, talvez só um corte de gastos mesmo. Outra curiosidade do 7800. Para atender às preocupações dos pais de que os computadores domésticos eram um investimento melhor do que consoles, o sistema foi projetado para ser atualizado para um computador completo, com teclado, unidade de disco e impressora, todos vendidos separadamente e conectados a uma porta de expansão. Já para o pessoal mais competitivo, a GCC projetou um cartucho de High Score, um cartucho de RAM alimentado por bateria que armazenava a pontuação dos jogos e assim você podia se exibir para os colegas, ou sei lá, mandar para a revista Videogame publicar o seu recorde. Na lateral do 7800 havia uma porta de expansão, supostamente para uma futura conexão de um reprodutor de Laserdisc. E assim, no dia 21 de maio de 1984, o Atari 7800 Pro System estava pronto para ser lançado. Os armazéns da empresa estavam lotados de consoles e jogos, só esperando o start para serem lançados. Como teste de mercado, a Atari lançou, em junho do mesmo ano, algumas unidades apenas para o mercado do sul da Califórnia e Nova York. Entre os planos de marketing da empresa, incluía patrocinar a Olimpíadas de Verão de 84, que aconteceu em Los Angeles. E não aconteceu, claro. Era a quebrada Atari sonhando alto mais uma vez. Os prejuízos acumulados fizeram a empresa mãe entrar numa proteção de austeridade total para evitar aumentar ainda mais os danos que já tomara. Ainda sob gestão de Morgan, houve muitos cortes e reestruturação, como transformar a empresa em duas. A Atari Games se tornou divisão de arcades, e essa ainda dava bastante lucro, e a Atari Corporation, que era responsável pelos computadores e consoles, era o setor que amargava prejuízos. O fato é que nem com todas essas mudanças, nada estancava as perdas. A Warner entendeu que a transformação tinha que ser mais profunda. A questão não era mais salvar a Atari, era salvar o Warner, e para isso, tinham que vender a maçã podre. Por sorte, ainda em 84, eles encontraram um fundador que foi chutado da sua própria empresa e estava com sede de vingança. Louco para voltar para o mercado. Não, gente, eu não estou falando do Nolan. Eu estou falando de Jack Tramiel.
'cause the Commodore is keeping up with you. In a world of fun and fantasy, and ever-changing views, and computer terminology, Commodore is news. Tramiel foi fundador da Commodore, uma das mais importantes empresas de computadores dos anos 80. Quando eu falei dos computadores pessoais, eu falei bastante dela. As duas principais linhas de computadores fabricadas por eles foram a Commodore e a Amiga. Essa última, maravilhosa. Eu mesmo tive um Amiga 1200 e até hoje foi meu computador favorito. Quando a Commodore não ia bem das pernas, Tramiel foi para o Canadá conversar com o seu principal acionista, Irvine Gold, pedindo mais dinheiro para o negócio. Gold aceitou dar mais $500 mil, mas em troca negociou ser o sócio majoritário da empresa. A proposta foi aceita e o que parecia o paraíso se tornou um inferno. Agora, como principal nome dentro da empresa, Gold foi rigoroso no negócio, cortando qualquer passo que Tramiel dava. Não assinava novas propostas de empréstimos e sempre prezava pelos cortes de gastos. Isso foi desgastando a relação entre os dois. Em uma reunião do conselho, Tramiel revelou que tinha planos para o futuro da Commodore e envolvia um nepotismo privado. Ele desejava que o seu filho mais velho, Sam, se tornasse presidente da empresa e o outro filho, Gary, seria chefe das finanças e Leonard coordenaria a divisão de software. Irvine não gostou. Seus planos era chamar Marshall Smith, um especialista em finanças, para assumir a liderança da empresa. Tramiel ameaçava o tempo todo sair da Commodore International por culpa das limitações impostas. Ele também se queixava que a empresa que fundou cresceu a ponto de não ser mais interessante para ele. Até que um belo dia, ele ameaça novamente ir embora e Irvine solta um ótimo, chancelando a saída do fundador no dia 13 de janeiro de 1984. Por ser um homem de negócios e que tinha como lema que negócios são guerra, ele queria novos desafios. E olha que adulto, vingança. E precisava de munição para combater agora a rival Commodore. Foi então que conheceu uma desesperada Warner querendo liquidar justamente a divisão de consumo que abrange consoles e computadores. Era unir a fome com a vontade de comer. Tramiel, agora fundador da Tramiel Technology Limited, compra o negócio da Warner por $240 milhões, ou quase 750 milhões em dólares atuais. Grana, né? Muita, muita mesmo. E o melhor vem agora. O ex-Commodore não tinha esse dinheiro. Ele comprou a empresa usando notas promissórias. Isso é, ele pagaria a Warner com o lucro futuro que a Atari daria para ele. É mais ou menos como comprar a Atari com dinheiro da própria Warner. O contrato de venda também garantia que a Warner pagaria algumas dívidas que a empresa tinha, além de ajudar Tramiel financeiramente em determinadas ocasiões. De contrapartida, 14,3 milhões, quase 50 milhões hoje em dia, em ações da Tramiel Technology Limited foram repassadas para a companhia. Em 2 de julho, a Atari Corporation passa a ter um novo dono, um líder impiedoso que vai reduzir ainda mais os gastos, doa quem doer. E com menos de um mês de lançamento restrito, o Atari 7800 Pro System é engavetado. Seu futuro lançamento nacional é cancelado e as unidades voltam para o frio e escuro estoque. Mas segura aí que a história do console ainda não acabou. Tramiel acreditava que tudo podia ser resolvido com meia dúzia de pessoas. Quer um exemplo? O setor de marketing da Atari, que ele recém tinha adquirido, tinha em torno de 200 pessoas. A Commodore, no período de maior lucro, tinha apenas 25 pessoas no mesmo setor. Lembra do corte de pessoal que já aconteceu na gestão Morgan? Tramiel passou a chibata ainda mais forte. Ele queria reduzir tudo, dos engenheiros às secretárias. De 2.000 funcionários, ele deixou só 200. E isso acabou acontecendo do outro lado também. A Atari Games, divisão de arcades, também foi limada pela Warner. Outra significativa mudança foi reunir a galera que estava distribuída em 25 prédios em apenas 4. Kelly Turner, incrível e já falecido desenvolvedor de arcades na Atari Games, relata muito bem a gestão Tramiel na Atari ao livro The Ultimate History of Video Game, que tanto fala aqui. Foi uma divisão curiosa. Ele estava no controle do lado dele por 1 ou 2 dias, até que percebemos que éramos 2 empresas diferentes. Nossos prédios tinham portas de ligação, mas eles decidiram selá-las.
Acabou virando um clima muito de nós contra eles, o que foi uma pena. Eu detestava ver o pessoal do consumo ter que passar por entrevistas, porque foi um verdadeiro massacre. Eu estava feliz por estar nos arcades. E não foi apenas de pessoal que rolou cortes. Tudo que estava sobrando foi vendido para gerar algum dinheiro em caixa. Embora um pessoal roubou muita coisa, como conta o próximo relato retirado do mesmo livro. Engraçado. Eu estava na Grécia justamente no dia em que a Atari meio que foi pras cucuias e vendida para o Tramiel. Então eu acabei perdendo tudo isso. Do jeito que me contaram, parecia os últimos dias do Vietnã, quando empurravam helicópteros para fora do porta-aviões só para abrir espaço para os caças. Porque os caças valiam mais do que os helicópteros. Bom, parecia a mesma coisa na Atari. Ouvi dizer que as coisas simplesmente voavam portas e janelas afora. Se não estivesse pregado nos últimos dias lá, o pessoal levava embora e enfiava no carro. Comentou Steve Race, ex-vice-presidente da Atari Europa. Como já dito, Tramiel não ligava para videogames. Seu foco sempre foi computadores, e essa era a aposta dele. Em uma reunião a portas fechadas com investidores, ele alegou que ia tirar a Atari da lama, desenvolvendo uma linha de supercomputadores bem baratas e que cairia no gosto do público rapidamente. E ele acreditava tanto nessa ideia que convenceu muitos dos investidores que ali estavam a aplicar nesse novo projeto. E eu não vou entrar nele, mas só para deixar aqui registrado, essa linha de computadores se tornou a Atari ST. E sim, eles eram um computador pessoal bem poderoso, inclusive foi o primeiro a trabalhar com arquivos MIDI, tornando-se o queridinho de muitos produtores musicais. Artistas como Madonna e a banda Depeche Mode usaram o ST em suas músicas. Ele teve sucesso moderado e se destacou apenas na Europa. Lá, chegou a mostrar força frente à Commodore Amiga, mas nunca ameaçou a ex-empresa. No fim da vida, sem número exato, deve ter vendido entre 2,5 e 4 milhões de unidades. Bem menos que os 17 milhões da Commodore e as dezenas de milhares de IBM PCs vendidos no mundo todo. Deu certo para o Tramiel em vendas, mas longe de materializar sua vingança. Vendo o barco naufragar, no caso o barco era o Atari 7800, a GCC bateu na porta da Atari pedindo seu 1,2 milhões de dólares pelo desenvolvimento do console. Ele estava pronto, já tinha até sido produzido, só faltava cair o Pix. Mas Tramiel não aceitava. Ele acreditava que essa dívida teria que ser paga pela Warner, já que foi um pedido antes dele comprar a Atari. Houve uma grande discussão interna sobre a responsabilidade, e acabou que Tramiel aceitou tirar do bolso dele a grana e em maio de 1985 pagou o que devia. A GCC percebeu que o espaço que tinha com a Atari foi minguando e logo ia acabar. Para não se endividar, mudaram de estratégia e passaram a desenvolver softwares para Macs, os poderosos computadores da Apple. Lembra que em junho de 84 a Atari chegou a colocar algumas unidades para vender nos Estados Unidos? Tramiel cancelou as vendas imediatamente. Sendo assim, o 7800 estava lá, literalmente empoeirado, esperando para ver a luz do dia. Para muitas coisas isso não seria um problema, mas quando estamos falando de tecnologia, ainda mais de games, um dia sem lançamento é um dia de sistema defasado. Quanto mais ele permanece estocado, mais obsoleto ficava. Tanto que a existência dele surpreendeu até a equipe interna que não sabia do projeto de terceiros. O 7800 simplesmente apareceu na nossa porta uma manhã. Foi desenvolvido por uma empresa externa, e acho que originalmente se chamava 3600 ou algo assim. Relembra Jerry Dissop, ex-engenheiro da Atari, ao livro The Ultimate History of Video Game. Em novembro de 85, a Atari Corporation reorganizou suas divisões de videogame e buscou uma nova liderança, já que Tramiel era o cara dos computadores. Essa revolução foi praticamente imediata, e a primeira medida foi fazer uma forte promoção em território americano para desovar tudo o que tinha de Atari 2600 no estoque. A proposta era aproveitar o Natal para quem não tem o 2600, que fosse o momento ideal. Já percebeu que o 5200 não foi mencionado, né? Relembrando, ele ficou 1 ano e meio no mercado apenas. A Atari meio que queria fazer todo mundo esquecer que um dia tinha feito um sucessor para o seu glorioso console. Em janeiro de 86, passando as festas de fim de ano, a Atari reintroduziu o 7800, mas moderadamente, discretamente. O lançamento nacional mesmo foi apenas em 12 de maio de 86. E agora, para pensar. Estamos falando de um console que ficou 2 anos esquecido enquanto o mundo lá fora acontecia. Além disso, Tramiel fez um lançamento muito mais discreto que a Warner planejou lá em 84. Toda a estratégia de marketing saiu $300 mil.
E para comparar, a Sega investiu 9 milhões de dólares em publicidade, enquanto a Nintendo gastou 16 milhões em propaganda no mercado americano. Comparando assim, lado a lado, a Atari nem se mexeu. E falando de lançamento, vamos aos dados. Ele chegou às lojas custando 79 dólares e 95 cents e acompanhava um controle de 2 botões, o Atari Pro Line Joystick, e o cartucho Poly Position 2. O mercado também recebeu jogos para quem quisesse expandir sua biblioteca, mas basicamente eram os mesmos jogos que saíram lá no lançamento de 84. Títulos que faziam sucesso nos arcades e foram portados para o console, como Miss Pac-Man, Just, Centipede, Dig Dug, Galaga, Food Fight e o Robotron 2084. E sem querer ser chato, mas sendo, isso era legal em 84. Muito do hype desses jogos já tinha passado ao longo desses 2 anos. Tramiel também fez uma faxina para deixar o console mais enxuto e, consequentemente, mais barato. Cancelou o cartucho High Score, aquele que salvava o score dos jogos para você, e cancelou também o teclado que transformaria o console em um computador pessoal. Na verdade, em versões revisadas do 7800, a empresa removeu até a porta de expansão, tudo em prol do corte de gastos. O mais curioso certamente é a história da pistola. Como de praxe dos consoles dos anos 80, o Atari também deveria ter uma pistola de luz no melhor estilo Light Phaser de ser. Porém, nunca desenvolveram uma para ele, embora o videogame tivesse jogos para usar com pistola, como o Alien Brigade, Barnyard Blaster, Crossbow, Meltdown e Sentinel. Pois é, saiu o jogo para o 7800 que usava pistola, porém o console não tinha uma. Qual era a solução? A própria Atari sugeriu que comprasse a pistola do Atari XAGS, um computador / videogame lançado lá em 87 e que foi o último modelo de computadores da geração 8 bits desenvolvido pela Atari. A XG-1 era compatível com o 7800 e acoplada na entrada de controles. Que grande gambiarra era essa? Provavelmente, o mão de vaca do Tramiel não queria que a Atari gastasse mais dinheiro no desenvolvimento de um periférico, se já existia algo semelhante para algum outro produto. No mais, e como já dito em parte, o console agradava aos gamers. Ele era compatível com o 2600, era menor que o trambolho que o 5200 foi e tinha bons gráficos. Se você tem seus 40 anos, como eu, aqui vai um comparativo para entender bem. O nosso Phantom System é exatamente idêntico ao 7800. O console nacional tem as mesmas dimensões e estética do Atari. Só teve uma reclamação: o controle não era bom. Chamado de Pro-Line Joystick, ele tinha cara e aspecto de um controle do início dos anos 80. Não era ergonômico, depois de algum tempo jogando ele incomodava, dando dores nas mãos dos jogadores, e o botão lateral era chamado de assassino de polegares, porque em jogos no qual o uso dele era repetitivo, o polegar doía muito. A verdade é que em 86, quando lançaram o console, o mundo já tinha o controle do NES e do Master System como referência. O direcional digital e o formato retangular já era o novo padrão. Tanto que quando o 7800 é lançado na Europa, ele vinha com um controle diferencial, o CX-78. Esse sim, muito parecido com o do NES, direcional digital e 2 botões numa carcaça retangular. Outro ponto que volto foi no áudio. Lembra que cancelaram o projeto do Mini? Um chip super moderno que ficava no cartucho e seria responsável pelo áudio? Para não deixar tudo a cargo do processador principal, que emitia só sons de Atari 2600, muitos desenvolvedores empregou o Poké, o chip de áudio do 5200. Ele foi inserido dentro de alguns cartuchos de 7800 para contornar os limites de áudio. No entanto, poucos jogos realmente vinham com chip de som dentro. A maioria tinha som da geração passada mesmo. Eu sei que você está esperando uma comparação entre NES, Master System e 7800, mas é bem complicado isso. Eu fiz no episódio do Master como comparativo entre ele e o NES porque queria mostrar como um console que era superior tecnologicamente ao concorrente, na verdade, perdeu o mercado por falta do apoio das desenvolvedoras. O 7800 foi um console de 84 lançado em 86. Ele até tinha gráficos que poderiam competir com o NES. Mas quando ele saiu, a Nintendo já estava acorrentando as desenvolvedoras. Ou faz jogo pra gente, ou vai mendigar na concorrência. Durante a vida do console da Atari, apenas 59 jogos são lançados oficialmente para o 7800. Claro que temos a retrocompatibilidade, que soma mais de 400 jogos de 2600, mas ninguém conta com isso. A maioria esmagadora de jogos foram desenvolvidos pela própria Atari. Só 3 desenvolvedoras fizeram jogos para o console e foram a Absolute Entertainment, com 6 jogos, a Activision, com 2 jogos, e a Fogo, com 2 jogos também.
Parte dessa baixa aceitação veio pela exclusividade exigida pela Nintendo e parte pela falta de interesse das produtoras em investir em um console de baixa aceitação. Mas teve jogo bom? Claro, sempre tem, né, gente? Eu separei 5 aqui que eu acho que você deveria conhecer, seja lá como for. Primeiro vem o meu favorito, Ninja Golf. Olha que maluco, ele mistura golfe e ninjas. Você tem que dar a tacada para pôr a bolinha no buraco, como um jogo qualquer de golfe. Onde a bolinha cair, vai ter que ir até lá para a próxima tacada, porém não é um caminho simples. Ninjas, sapos gigantes e até dragões estão no caminho para evitar sua jogada. Só que chute e pule até a próxima tacada. Sério, parece bizarro falando, mas é muito legal jogando. Outro que eu recomendo é o Fatal Run, um jogo de corrida com combate e um impressionante arsenal de armas. É super rápido, fluido, divertido, joga. Midnight Mutants é outro que você precisa jogar. É o mais próximo que o 7800 tinha de um jogo de aventura no estilo Legend of Zelda. É um dos poucos exclusivos com jogabilidade não linear. O Comando é um excelente porte de jogo de arcade da Data East, mas você precisa jogar por ser um dos poucos jogos que utilizavam o chip de som Poké, melhorando a capacidade de áudio do console que eu já falei aqui. E por fim, outro jogo exclusivo, bem diferente e que usava a pistola, é o Meltdown. Nele, você precisa tirar um reator nuclear para não deixar que ele exploda. Atari just reinvented the video game with this, the Atari 7800. Incredible, huh? O Atari 7800 Pro System não ficou restrito ao mercado americano. Ele foi lançado em 1987 na Europa e lá, como comentei, com um controle melhorado, além de vir com o jogo Asteroids na memória e não em cartucho. Lá o coitado penou para vender. Na verdade, console nenhum dava muito certo na Europa nessa época. O computador pessoal reinava e ninguém queria abrir mão das fitas e disquetes baratinhos. Até o Master, que eu trouxe aqui no podcast, precisou trazer desenvolvedoras europeias para agradar sua clientela. Houve seus atrasos, como no Reino Unido, que ele chegou só em 89, diferente do resto do continente. E embora na maior parte do mundo ele foi descontinuado em 92, na região apelidada de Benelux, que é compreendida por Bélgica, Holanda e Luxemburgo, o console era encontrado nas lojas até 95. E não era sucesso não, era o estoque encalhado que não baixava. Apesar do 2600 vender muito bem no velho continente, o 7800 amargou nas lojas. Outro mercado explorado foi o da Oceania. A Atari levou para Nova Zelândia e Austrália, e lá ele vinha com mais uma surpresa, um cartucho 32 em 1. Mas, pasme, eram 32 jogos de Atari 2600, nada de 7800. Baita bola fora. E já que estamos falando de bizarrice, aqui vai uma curiosidade. Já comentei que o nosso Phantom System tem a case idêntica ao 7800, né? Só buscar uma foto do console da Atari e outra do Phantom que fica evidente. Mas e se eu te falar que o 7800 também foi inspirado em outro console da própria Atari? Em 83, ou seja, antes mesmo da GCC fazer o 7800, a Atari fez uma parceria com a Sears para lançar o Video Arcade 2, que era um clone oficial e licenciado 2600 para ser vendido na cadeia de lojas da Sears. A carcaça é muito parecida com a que futuramente veremos no 7800. Em 83, quando a Atari retorna para o Japão, e assim, resumindo, tá? A Atari abriu a Atari of Japan em 73, mas depois vendeu as operações para a Namco, que tinha interesse nos arcades da americana. Aí só em 83 que a empresa retorna agora para vender o Atari 2600, que por lá se chamou Atari 2800. E esse console era idêntico ao Video Arcade 2, porém, ao invés do logo escrito, Video Arcade 2, óbvio, tinha o título Atari 2800. E para matar a curiosidade, não, o 7800 não foi vendido na Terra do Sol Nascente. Esses dois exemplos, do 2800 e o Video Arcade 2, são provas de que logo em seguida a Atari, ou melhor, a GCC, reaproveitou os moldes para abraçar o novo 7800. E quando eu digo molde, é os moldes de plástico, gente, onde vai ser injetado o plástico. No 1º de janeiro de 92, a Atari Corporation anunciou o fim da produção do 7800 Pro System. Esse dia foi especialmente triste, na verdade. Além dele, o 2600 e a linha de computadores 8 bits também foram encerradas. Ele nunca teve uma vida tranquila, é verdade. Em fevereiro de 87, o 7800 atingiu a marca de 100 mil unidades vendidas. Nesse mesmo período, o Master System já tinha vendido 125 mil e o NES impressionantes 1.100.000 unidades só no território americano. O número de consoles vendidos ainda é um mistério, mas há pistas. Embora não dê para confirmar se realmente é verdade, embora pareça, em 2009, um rapaz colocou a relação de consoles vendidos no fórum Atari Age.
Ele anexou o relatório interno original de vendas da Atari de 86 a 1990. Os dados são bem detalhados e provam que, no fim, mais de 3.700.000 unidades de Atari 7800 foram vendidas. Apesar de todas as suas adversidades de não ter conseguido recuperar o domínio da Atari na indústria, é crucial notar que o 7800 foi, surpreendentemente, um empreendimento lucrativo para a Atari Corporation. Isso se deu, em grande parte, à força da marca Atari, aliada a um baixo investimento em desenvolvimento de jogos e marketing. É estimado que ele tenha gerado cerca de 80 milhões de dólares em lucro ao longo dos poucos anos que viveu. Isso dá quase 200 milhões hoje em dia. No momento de sua descontinuação, o NES controlava 80% do mercado norte-americano, enquanto a Atari detinha apenas 12%. O 7800 pode ter sido subaproveitado ou um capítulo estranho na história da Atari, mas foi um console que, no fim das contas, cumpriu seu propósito financeiro e deixou sua marca com inovação, sendo o primeiro console com retrocompatibilidade e até teve alguns títulos memoráveis. Uma história que prova que nem sempre o sucesso comercial esmagador é o único medidor de um legado significativo. Don Mallard, captain of the U.S. video game team. When I'm not going for high scores in the arcades, I'm home playing games on my Atari 7800. As an expert, I like the 7800 because there are great arcade hits like Mario Brothers and Donkey Kong Jr., adventure games like Impossible Mission, sports games like Hat Trick and Real Sports Baseball, action games like Desert Falcon and Karateka, and the 7800 plays all the 2600 games. As a consumer, I like the 7800 because most games cost under $20. The Atari 7800, the choice of the experts.